Olá, seja bem-vindo ao nosso Saúde Você Podcast e hoje o assunto vai deixar todo mundo atento aqui, não desliga esse podcast, porque você precisa ficar atento às informações e principalmente quando se fala de saúde mental. A gente fala que saúde mental é a doença do século, hoje tem muitas pessoas doentes por causa da falta de saúde mental, mas é possível tratar, e aí as pessoas ficam naquela questão, mas será que eu preciso de medicamento para tratar a saúde mental? Pessoal, muitos casos é necessário medicação, a gente vai falar sobre isso aqui, mas a medicação nunca é a pílula da felicidade. E para isso, existem profissionais que podem nos acompanhar nessa trajetória chamada vida de uma forma leve e de uma forma que você consiga conduzir todas as fases e ciclos da sua vida da melhor maneira possível, seja familiar, trabalho, profissional, amorosa, enfim. E eu estou aqui com a doutora Elisa Pereira, que vai falar sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda, doutora Elisa. Obrigada, Duda. Prazer em recebê-la. Fico muito feliz. A gente conversou um pouquinho nos bastidores e eu falo que quando vai falar de saúde mental, eu adoro esse tema. É o tema do momento, na verdade, sim, né? Sim. A gente deveria ter vocês assim, pequenininho pra colocar na bolsa, carregar, sabe, junto, carregar psicólogo, terapeuta, tudo junto com a gente, né? É o tema do momento, as pessoas estão necessitadas, né, desse atendimento do psicólogo, né, que antigamente não se falava tanto, mas hoje está em alta mesmo. Você percebe que as pessoas já têm consciência dessa necessidade de ter um psicólogo? Porque, por exemplo, eu tô precisando de psicólogo, psiquiatra, terapeuta, astrólogo, tô precisando de tudo, né? Mas, assim, sério, eu tenho essa consciência, né? Eu falo para os meus seguidores na rede social, eu cuido muito da minha saúde mental. E quando eu falo de não ser a pílula da felicidade, eu ouvi isso do meu psiquiatra, né? Que às vezes a gente fica tanto querendo tirar, obviamente, as questões fisiológicas que trazem as crises de ansiedade, a depressão, as doenças que estão aí acometendo a vida de muitas pessoas, mas de fato não é a pílula da felicidade. Sim. Tem muitas coisas que estão ali, as caixinhas que precisam ser resolvidas, os ciclos que precisam ser encerrados, né? Sim, Duda, porque assim, né? Quando você tem um sintoma, essa ansiedade, às vezes uma agitação, né, ou a depressão, o que acontece? Isso está mostrando que tem algo por detrás. Sim. Então, quando você vai para a medicação, você está tratando só o sintoma. A raiz do problema está lá. Então, assim, vai amenizar com certeza. E precisa, às vezes, da medicação, eu sou favorável à medicação, sim. Mas a raiz do problema é o psicólogo que vai entrar entender, para né? entender, para aqueles sintomas não voltarem, né? Para aqueles sintomas realmente você ter aquela cura total. É como tratar a dor, mas não tratar a causa da dor. Sim. Né? Então, muita gente fica ali tomando aquele remédio, chega uma hora que o remédio não faz mais efeito, né? Eu costumo dizer assim, quando você tá com febre, né? Você Sim. vai lá, você toma uma medicação, para quê? Para baixar a febre. Baixou a febre. Mas a febre é um sinal. Por detrás? É um sinal. Exatamente. O que está por detrás dessa febre? Tem algo por detrás, uma inflamação. Então, você precisa tratar isso. Agora me conta dessa sua trajetória na psicologia, o que te motivou a seguir nessa profissão? Porque eu falo que o psicólogo ele tem meio que um estereótipo, né? Hoje as pessoas falam muito sobre arquétipo, né? Mas é um estereótipo, pessoa calma, parece que vocês têm toda a mesma aparência, assim, de pessoa leve, calma, tranquila. O que te motivou a seguir nessa profissão da psicologia? Então, mal sabe todos que nós também nos tratamos. Trata mesmo? Tem que tratar? Olha, é necessário. Na faculdade. Porque, claro, como você vai tratar do outro se você não está cuidada? Se você não está resolvida? Aí vem um paciente que tem alguma questão que pode também ser a sua, como que você vai resolver? Então, você tem que estar resolvida para poder atender. Eu fico pensando, eu não me daria bem com isso, porque olha, a gente já tem a família da gente, tá tanto problema pra vida da gente, minha família me enlouquece. Imagina se eu tivesse que lidar com o problema da vida de todo mundo, gente. Aí eu estaria, tá não.
Mas da família mesmo a gente não pode tratar. É, né? Não, porque... Porque a família enlouquece. Porque Porque realmente a gente, na família, a gente tem já uma relação com essas pessoas. Sim. E às vezes a gente pode ficar um pouquinho mais cego por ter. É que você entra na questão emocional, né? Você se envolve emocionalmente. Exatamente. Então, quando você está de fora, você consegue enxergar a situação. Você consegue não se envolver de fato emocionalmente no problema de alguém? Eu me envolvo muito. Você se envolve? Eu me envolvo, só que assim, eu sinto pela pessoa. Sim. Eu sinto. Eu quero que aquela pessoa melhore. Sim. Eu tenho essa vontade, assim, de quanto essa pessoa tem que melhorar. Eu não sou aquela psicóloga. Você não sofre, você sente por ela. Eu sinto por ela, eu entro na história dela, mas eu sei sair da história dela também. Pra entrar na minha casa. Sim. E deixar aquilo no consultório. Então, a gente tem uma técnica. Eu consigo entender isso porque eu sou biomédica esteta. E meu pai fala, né? Eu faço curso de anatomia nos Estados Unidos. E eu amo fazer dissecção em cadáver, por exemplo. Meu pai fala, como que você pode amar fazer um negócio desse? Eu falei, eu adoro anatomia, eu gosto, é um negócio que me dá prazer, tal, não sei o quê. E é uma coisa que a pessoa fala assim, mas como que alguém gosta disso? Meu pai fala assim, você não vê que é uma pessoa que morreu, tal? Eu consigo olhar que ali, tecnicamente, eu estou estudando, eu consigo sair de cena e não olhar para aquela pessoa como ficar, nossa, quem que será essa pessoa? O que será que ela viveu? Eu consigo me desligar disso. É o botãozinho, né? Sim. Talvez fosse um familiar ali, seria difícil. Mas é um protótipo ali para mim, né? Você não enxerga a vida ali. É engraçado isso, né? Então, porque teve o quê? Um conhecimento anterior, você foi treinada com este olhar. Com este olhar. Por isso que tem, por isso que a gente estuda. Exatamente. Para que a gente possa ser treinada a ter esse tipo de olhar, né? Exatamente. Que é diferente. É diferente. Você vai conversar com uma amiga. É diferente do psicólogo. Com certeza. Minhas amigas querem dar na cara de todas elas. Começam a falar as coisas, já começam a falar assim, ai, para de ser louca. Eu já falei que você tá errada. Se for pra você falar 10 vezes a mesma coisa, não vem falar comigo. Porque eu já falo um monte de verdade na cara. Pois e se não me ouvir, também eu já fico brava. Então não tem paciência. Diferente, né? O psicólogo tá preparado para acolher aquela história. E tem técnicas também. Tem. Para poder ajudar o outro, coisa que um amigo não vai ter esse conhecimento, né? Aí você me perguntou como que te motivou? O que me motivou? Você era conselheira da família, sei lá, das amigas? Não. Engraçado que eu tava relembrando, porque faz um tempinho, faz uns 34 anos, mais ou menos, que eu tinha 18 anos, né? Sou uma idade dela. Sou 57. Tá jovem. Vou fazer em fevereiro. Que dia? Dia 24. Ah, eu sou 16. Então, assim, eu não tinha, assim, essa ideia, até porque a psicologia não estava em alta naquela época. Não. Então, eu fiz técnico em computação na época. E aí, de repente, eu falei, eu vou prestar psicologia e entrei. E aí, quando eu entrei, eu fui vendo tudo aquilo, eu comecei a ficar, assim, apaixonada pela profissão. Eu falo que às vezes acho que Deus vai nos levando por uns caminhos que eu não realmente. E você descobre um dom, né? Não era conselheiro. Eu gostava muito de escutar. Histórias, né? Escutar as pessoas, mas não tinha já essa visão direcionada para a psicologia, né? Mas aí foi me encantando tudo aquilo, né? As teorias, né? Do desenvolvimento humano. Então, aquilo tudo foi me encantando. E aí, só que na própria faculdade, a gente atende de um jeito que eu mesmo não acreditava muito naquele jeito, até porque a gente vem com toda a bagagem da psicanálise, né? E, assim, um atendimento que, para mim, eu não me encaixava naquilo. E numa semana da psicologia dentro da faculdade, eu conheci a terapia reichiana, que Reich foi um discípulo de Freud. Ele veio
né, da psicanálise também. Então, a base da psicoterapia corporal haitiana é a psicanálise, mas ele acrescentou o corpo. Então, além da mente, além do trabalho da mente, eu preciso entender que esse corpo aqui tem uma história, tem um caráter, por isso que é a análise do caráter. Eu então, ia te fazer essa pergunta. Exatamente, a gente analisa o caráter pelo corpo. É Nossa leitura Senhora. Corporal. Leitura corporal. Que interessante. Muito. Eu ia te perguntar isso, porque assim, você se aprofundou em análise de caráter. Mas de uma forma bem ignorante, tá, gente? É aquela coisa assim, você olha pra pessoa assim, você fala, mau caráter. Não é assim não, né? Pelo comportamento, tipo a Leila ali sentada, eu falo, não sei não, ela eu já conheço, ela eu já sei que é mau caráter, mas tipo assim, você tem esse... Pois é, não, na realidade... Aí você já fica pensando que como que eu sento, gente, ai meu Deus do céu, deixa eu arrumar a postura, né? Na realidade, o caráter é a tua história. Entendi. Né? O corpo, né? Um corpo. Ah, não é esse caráter que eu tô imaginando? Não é o caráter... não, o caráter... como personalidade. Entendi. Personalidade. Entendi. É porque uns teóricos falam personalidade e ele usou o caráter. O caráter. O Reich. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento mais rígido, uma pessoa mais rígida. Pensa numa pessoa mais rígida em comportamentos, tudo. Ele vai ter um corpo também mais rígido. Ah, é? Exatamente. Ele vai ter... assim, um corpo, às vezes até um corpo mais maior, aquela pessoa que chega, você já vê, mas que é muito, assim, ponderado, né, com como ele vai se comportando. Então, tem toda uma leitura. Então, aquela pessoa mais franzina, que fica, né, mais para dentro, o que ela tá falando? É tipo aquele enneagrama também, doutor, ou não tem relação nenhum com enneagrama? Então, o Reich não usou isso, mas as pessoas que vêm depois até usaram. Porque o enneagrama tem muito disso, né? Como a pessoa se comporta, tal, porque... leitura corporal, né? Tem um livro de leitura corporal que ele é muito básico também, assim, como que você faz assim, você está expressando alguma coisa. Na realidade é mais profundo. É mais profundo que isso. E na internet tem tanto professor. Ontem mesmo eu tava vendo um cara falar 2 toques que se a pessoa fizer esse gesto, ela não gosta de você. Sabe umas coisas assim? Pois é. Ele não foi por essa linha. O pessoal que veio depois é que acabou indo por essa linha de entender o que tá querendo falar com tal gesto. Mas na realidade, quando a pessoa vem me procurar, então assim, eu vou escutar a questão dessa pessoa, eu vou entender, né, da onde ela vem, o histórico, que é importantíssimo o histórico da pessoa, e já isso automaticamente eu tô vendo esse corpo, como ele funciona aqui na minha frente, como que é a fala dela, como ela se expressa. Isso também tá me dando o quê? Algumas características sobre essa pessoa. Nossa. E mesmo que ela não fale, eu consigo enxergar o caráter, que é a personalidade. Então, tem personalidade narcisista, que não é o transtorno narcisista, né? Que é a pessoa que tem mais essa questão do orgulho, mas ela sempre tem uma postura mais, né, orgulhosa. Então, você vê isso nela. E tem aquelas pessoas mais tímidas, você vai ver também isso na fala, uma fala assim, quase que você não escuta, né? Então, a gente vai observando tudo isso e isso vai me ajudar a compreendê-la. Ela tem um histórico dela no corpo dela, as tensões falam. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Né? O Corpo Fala. Na psicologia, vocês leram esse livro? O Corpo Fala, o Corpo Revela, que é do Lowen, que veio depois, do Reich ainda, que é da bioenergética. Dentro das terapias reichianas ainda você tem outros discernimentos ainda. Tem a biodinâmica, a biossíntese, que é através de massagem que você vai fazendo toda uma mudança no corpo do paciente, na mente. Exatamente. Então, assim, são outros, né, raminhos aí da psicoterapia reichiana. E muito pouco se fala da terapia reichiana. Só que Duda, eu também não parei nisso. Eu já fiz várias outras atualizações. E hoje até eu incluo a terapia do esquema, porque eu acho que tem tudo a ver. Como que você
tem um esquema de funcionamento. É como um caráter, é um esquema que você funciona. É uma palavra que fica na mente. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou tão boa assim, então ela vai reagir sempre dessa forma. Então, o esquema também me ajuda, me dá mais estratégias para ajudar esse paciente. Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Eu sou assim, exatamente. Por quê? Tem um histórico lá por detrás que nós precisamos compreender, porque ela chegou nessa crença. É uma crença negativa, às vezes, de si mesmo. E quebrar essas crenças, que é a terapia do esquema. Então, assim, eu hoje... Eu fiz coach. Ai, que legal, isso é muito bom. De desenvolvimento humano. Foi ótimo para mim. Porque entra muito nessas crenças limitantes. Isso. Você tem no seu comportamento ferramentas que te ajudam a conduzir sua vida de uma forma mais leve. E tem uma coisa que eu aprendi, e isso é a maior realidade. Eu falo isso para todo mundo. E é verdade de fato. Eu aplico com várias pessoas, assim, tipo, ou no trabalho, ou em casa. Mas que quando você quer que alguém mude, você precisa mudar primeiro. E isso é uma verdade absoluta. É absoluta. Que quando você quer que alguém mude, você precisa mudar primeiro. Porque a pessoa, ela é que nem a pessoa quando tá gritando e você começa a falar baixo. Ela vai parar de gritar. Muda tudo. Então, e o coach, ele tem um pouco disso, de te ajudar. E você sabe que eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo isso. Quando eu fiz o coach, porque com a agência durante muitos anos, eu trabalhava com desenvolvimento humano, porque eu trabalhava fazendo consultoria para empresas. Então, eu treinava funcionários, eu relocava funcionários, cada um numa função, para tornar a empresa mais produtiva. Você sabe que quando eu fui fazer um coach, foi num momento muito difícil da minha vida. Foi num divórcio, tal, não sei o quê. Então foi num momento muito difícil. E aí eu fui fazer o coach porque eu tava assim no meu limite, precisava resolver minha vida. Eu tinha empresa, tinha funcionários, um monte de coisa. Eu comecei a fazer os exercícios em casa que a minha coach me passava. Eu travei da coluna. Porque eu tinha que fazer o exercício de não pôr pra fora tudo que eu queria do jeito que eu colocava antes. Então, aprender a me comunicar, a saber como falar. Sabe aquela coisa? Eu sou assim, eu falo, se quiser, do meu... Então, assim, eu tive que aprender muita coisa e isso me deixou de cama, assim, para poder mudar o meu comportamento. Eu adoeci para poder mudar. Acontece com algumas pessoas, da pessoa, assim, tipo, adoecer até... Porque é um esforço muito grande você deixar suas... Eu passei a vida inteira de um jeito, né? Que tem um histórico. Que tem um histórico. E aí você faz a compreensão disso. É difícil. É muito difícil. É sofrido. Quanto tempo você fez o coach? Você fez... Eu fiz 1 ano. Ah, tá. Porque às vezes tem aqueles cursos de imersão. Não foi esses imersão, e aí não. É muito pra pessoa. Não. Eu digo, às vezes é muito... Não foi esses rapidinho, não. Legal, eu fiquei fazendo um acompanhamento. Então, e aí, assim, esse processo de transformação que a gente, né, propôs aqui também de falar, é isso, é difícil. É difícil, gente. Agora... Mas me ajudou tanto. Olha lá. Né, porque assim, eu saio do meu comportamento, mas quando eu quero voltar pro meu comportamento, eu sei a técnica. Ótimo. Maravilha. Eu consigo sair de cena e analisar o meu comportamento, o do outro, me julgar e voltar pra cena. Ótimo. Você acredita? Acredito, porque é isso. É isso. Que quando a gente fala... Eu quero mostrar que eu sou inteligente. Ótimo. Porque assim, você vê, você estar feliz, né? Que a gente fala, vai fazer terapia, vai ficar melhor... É isso, não é questão que você não vai ter mais problema, mas você sabe lidar. Você entende? É você saber lidar com problemas. Então, você já tem um referencial ao qual você vai recorrer, que é o momento que está instalado isso, que instalou-se algo novo aí, você não perde. Não perde. Você entende? Aí, o momento que você vai ter um outro desafio, você traz, você resgata.
Você não resgata mais a criança ferida, talvez. Certo? Que a criança ferida, muitas vezes, nos deixa naquele lugar que nos prejudica. Já quando a gente muda isso, mudou uma ficha, mudou algo dentro. Então, e muitas pessoas, Duda, têm dificuldade de entender isso. Né? Outro dia eu recebi uma pessoa que disse para mim assim, eu não vou fazer terapia porque meu marido não vai mudar. Então, o que adianta eu fazer terapia? Mas é a crença negativa. Na realidade, você, aquilo que você falou, você que precisa mudar, né? E o marido muda. E aí, porque assim, é uma corrente. Eu me relaciono com você, aí você responde a esse relacionamento. Isso a gente precisa entender. Então, como eu estou me relacionando com o outro? Né? E aí, se eu mudar isso aqui... eu acabo mudando. Se todo mundo começasse a poder olhar isso, que quando eu mudo aqui, eu já não tenho mais. Se eu saio daqui hoje, quando eu sair daqui hoje, eu vou ser diferente. Você já vai estar diferente. Então, cada vez que a gente muda, a gente vai mudando também pessoas ao redor. Porque a gente vai o quê? Vai se relacionando. Somos relação. Somos relação. E você trabalha com casais? Você faz mentoria para casais? Sim, faço mentoria para casais. E por que eles te procuram? Eu quero saber da vida dos outros. Por que eles te procuram? Qual a frequência? Qual o motivo que os casais procuram mais? Falta de comunicação? A maioria é por falta de comunicação. Acertou em cheio. Mas às vezes eles não têm muito essa noção. Às vezes eles trazem os problemas do cotidiano que todo mundo tem. Aí... assim, geralmente está numa fase de muitas brigas, e assim, um já entra e no esquema que já fica nervoso e o outro já responde, vai, chega eu fico 15 dias em silêncio. Eu fico no meu mundinho, na minha paz, no escuro, não sei o quê. Quando você percebe, passou, aí... num almoço, você conversa sobre aquilo, você põe pra fora, você conversa numa boa, tomando um vinho, ou almoçando e tal. Você volta no problema. Mas sem a emoção da mágoa, da raiva... Boa. Porque a emoção do momento, muitas vezes, é muito prejudicial. Então, eles também reaprendem a se comunicarem. Né? Eu escuto um, eu escuto o outro, escuto os dois juntos. Né, eu faço muito isso. Às vezes eu faço uma sessão separada. Depois faz uma sessão separada uma cariação. Com o outro. E aí os dois juntos, e a gente vai. Eles também têm um esquema. Olha que interessante. Eles têm um esquema já formado. E aquele esquema não tá dando mais certo. Mas você já pegou o casal que tava assim para separar mesmo e conseguiu se resolver? Sim. Sim. Por quê? Porque eles voltam a se comunicar, voltam a dialogar, coisa que tinham deixado. Tirando aquela emoção que você traz, às vezes a emoção é da tua criança ferida. E aí um vai entendendo que o outro tem uma criança ferida dentro dele. Às vezes você quer tacar fogo na criança ferida da pessoa, né? Mas aí você vai gastar seu réu primário, você pensa bem e fala, é melhor ficar em silêncio. Às vezes vem a emoção, a raiva, ela é uma energia muito grande, né? Então, quando ela vem, ela às vezes causa estragos, né? Mas eles vão aprendendo, né? E vão se relacionando de formas diferentes. Agora, claro, vai falar, todos não se separaram? Não vou falar que todos não se separaram. Tem gente que veio até porque às vezes é melhor separar. Até para conseguir separar. Veio me procurar e que eu até percebia que aquela relação também já não ia acontecer. Às vezes, namorados, né? E aí, aconteceu que realmente não deu. Aí a mulher fala, não vou mais, sabe aquela coisa? Não vou mais, tá adiantando. Então tem sim, mas quando os dois têm um propósito juntos, porque às vezes um quer mais que o outro, né? Quando os dois têm um propósito, é muito legal. Eu já atendi casais que depois a mulher me procurou para fazer a terapia individual, depois que acabou a terapia, e hoje eu atendo o marido. Né? Hoje é só ele,
Então, o foco é nele. Quando é terapia de casal, é a relação. Sim, é a relação. Quando é individual, aí ele vai cuidar das questões dele. E ela outro dia me mandou uma mensagem, nossa, mas está fazendo tão bem para nós. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, é isso, né? É isso. Eu fico muito feliz. Eu vibro assim quando eu vejo que é uma conquista do seu trabalho, sim, né? Uma realização. É lindo quando e uma realização acontece, difícil, né? Porque são duas pessoas, comportamentos diferentes, educação diferente, tudo diferente. Você reorganizar aquela comunicação, você entrar na vida da pessoa, na casa da pessoa, no cotidiano, sem morar com elas. Sim, exatamente. Tem que ser muito boa. Mas eu admiro. Quando o casal está disponível para isso, para esse trabalho, eles super acatam. Sabe, assim, sim, eu entro como esse moderador. Porque já mesmo, tem isso também, sabe? né? Que lá eles conseguem falar o que em casa não consegue. Eu vou falar aqui porque em casa se ela eu não falar, vai me deixar. Em casa não vai dar certo. Então aqui você tá aqui, você vai ouvir junto. É muito legal isso, né? Muito acontece. Bom. Agora, quando a gente fala em mudança profunda, o que é esse conceito dentro da psicologia clínica? Então, a mudança profunda é a gente ir na raiz mesmo do problema, é quando há toda uma reestruturação. Não é só assim, ai, você precisa ficar feliz. Não é isso, né? O que se propõe hoje. Vamos respirar, vamos ficar feliz, vamos fazer um exercício. Não é só isso. É uma mudança que vai lá na raiz do problema, né? Você vai mexer em conteúdos, não tem jeito. Né? Quando a pessoa se propõe a isso, ela faz essa mudança profunda. Agora, tem pessoas que não aguentam mesmo o processo. Né? Tem pessoas que não aguentam. Né? Mas tem as pessoas, quando elas têm essa disponibilidade, porque eu acho que tem que ter também uma disponibilidade interna. Não é só vou lá para terapia. Mas eu acho que além da disponibilidade interna, tem também a questão da pessoa ter a identificação com o profissional. Eu já abandonei várias terapias, assim, porque a primeira consulta para mim já não faz sentido. Sabe quando você faz a consulta com a pessoa, você fala... Nossa. Mas por isso que é importante, antes de já fechar com aquele terapeuta, eu sempre falo, vai uns 3 terapeutas e ver aonde você se identifica, onde você tem empatia, na abordagem, principalmente no profissional. Se não ocorrerá empatia, eu falo, não ocorre processo. Não ocorre processo. Porque você precisa ter desejo de falar com aquela pessoa. Sim, com aquela pessoa. Eu tava fazendo terapia com uma pessoa, quando ela me mandava mensagem, ela me irritava. Se não arrumava compromisso. Vamos dizer, requisito número 1, a empatia. A pessoa pode ser a melhor profissional e aí você não teve empatia. Não vai resolver o problema. Não vai. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, hoje as pessoas estão vivendo muito no limite. Eu acredito que o ser humano está muito no limite. Eu converso com amigas, assim... convivo com pessoas, você vê que as pessoas estão muito correndo, cansada, com problema, com conta, com isso, com aquilo, é filho, é fase no casamento, é trabalho, ou não tá feliz em alguma... É muita coisa. E aí você vê que a pessoa tá estafada. Como que a pessoa faz para ela entender que aquele momento é a hora que ela precisa reorganizar a vida dela? Como que ela identifica isso em casa, assim? Porque assim, eu cheguei em fevereiro desse ano. Eu cheguei no meu limite. Mas eu cheguei no meu limite, assim, de ligar pra mim e falar, pelo amor de Deus, me atende agora. Mas eu tava no limite que já estava me fazendo mal, assim, de afetar as minhas reações fisiológicas. Palpitar o coração, da falta de ar, da crise de ansiedade, ficar cutucando, sabe, pinça, arrancando um pedacinho já tava. E aí eu vi que eu tava ficando incontrolável. E tinham acontecido questões que eu vi que eu não estava sabendo lidar com aquilo e estava me afetando demais. Mas assim, e se você não tem essas reações fisiológicas, mas você está no esgotamento mental? Porque nem sempre você tem a reação fisiológica. Mas às vezes você está no esgotamento mental, cansada, desanimada, desmotivada, você não quer fazer exercício, você não quer levantar da cama. Como é esse momento? Pois é, para cada um é de um jeito mesmo. Como você falou, às vezes a pessoa... até tem, mas não percebe. Entendi. Ou assim,
a gente vai se acostumando, né? Vai normalizando aquilo que já tá, que nem você falou, mais do que o limite. Você passou do limite. O corpo, eu falo, o corpo fala. O corpo vai falar. De alguma forma ele vai falar. Tinha crianças, né? Quando ele chegava no estresse, começava a perder o cabelinho, sabe? Pois era criança. Criança, assim, gente. Criança. Assim, quase não falava muito. Mas o cabelo, já viu aquele problema em que vai perdendo mesmo o cabelo. Quer dizer, ela tá falando. Ela tá falando que algo está acontecendo dentro dela. Com a criança é um pouquinho diferente. Hoje eu já não atendo criança mais, né? Eu atendi bastante. Com a criança a gente usa desenhos, né? Ela vai expressando e tudo. Mas o adulto, ele precisa se observar mais. Uma dica é se observar, tem algo estranho em mim, né? Tem algo que está acontecendo de diferente, né? Eu ando com a cabeça assim, né? Não consigo lembrar das coisas. Já é, né, algo para você tomar cuidado, né? Então, dores de cabeças constantes, sem você ter alguma outra... Tô me identificando. Né, sem ter alguma questão corporal mesmo, né, fisiológica, você tem muita dor de cabeça, né, insônia, outra coisa. Acordei 4 da manhã, não tô aqui plena. E quando eu vou falando de exaustão, às vezes eu vou falar de exaustão, que tem sido muito pedido, né? Exaustão emocional, burnout. A psiquiatra falou que eu tava quase perto do burnout. Aí as pessoas ficam, nossa, eu tô me identificando, porque muito, né? Hoje é muito comum. Os afastamentos de empresa por causa de burnout, né? Então, é se observar. Eu vejo assim, essa observação. Às vezes... O outro que mora com você observa, nossa, você tá estranho, você não tá bem, sabe? Então, vai procurar, vai ver o que é, ou até parar um pouquinho e começar a se sentir, que eu falo, a respiração ajuda muito, né? Você poder A respiração ajuda? Ajuda muito. Eu não consigo respirar, menina. Não é tudo, mas é um recurso. Porque quando fala, vai pra yoga, a respiração ajuda. É outro recurso. Sabe o que eu faço? Mas só ela... Meditação guiada. Então também é legal. Pra mim, às vezes ajuda. E uma coisa que funciona super pra mim é oração. Eu coloco oração e aí eu fico caçando lá no YouTube. Daí eu vou separando as que eu gosto e eu tenho, assim, o meu repertório e eu coloco oração. Então, quando eu não tô numa fase muito legal, eu durmo e tem umas orações que duram 3, 4 horas. Tem a oração que você fica a madrugada inteira, você dorme e pra mim aquilo entra no subconsciente, enfim. E eu percebo que melhora, mas assim, porque eu procuro entrar naquela conexão. E eu adoro aquela oração que fala assim, imagina Jesus sentado na sua cama agora, o Espírito Santo, sabe, que vai te conduzindo a pensamentos leves, tal. Eu adoro esses tipos de orações. Então, eu gosto muito de oração, assim, é uma coisa que eu gosto. Pois é, você tá falando aquilo que te faz bem. Porque cada um tem algo que deixa ele relaxado, né? Uns falam, vou tomar um cafezinho que me relaxa. Mas a oração, quando a gente acrescenta... Porque nós somos assim, corpo, alma e espírito. Exatamente. Eu tenho falado muito disso. Que eu tenho essa visão também espiritual. Não que eu fale da minha religião no meu trabalho, mas eu tenho essa visão que também eu trago, porque eu acho que tem que ser algo integrado. Tem que estar alinhado, a terapia tem que estar alinhada. Porque eu sempre falo assim, você não almoça todo dia? Você não toma café? Então é o corpo. E o emocional? Você tem que cuidar. Mesma coisa que você dá alimento por corpo, você precisa dar alimento pro seu emocional, com coisas realmente que te fazem bem. E a alma precisa também se alimentar, que é a oração. A oração é algo que também me faz muito, muito Nossa, mas bem. pra mim, assim, é remédio. Pra mim, na crise de ansiedade, assim, na noite... importantíssimo, né? A gente ir se colocar na presença de Deus. Então, na terapia,
na medida que a gente vai entendendo a pessoa, eu vou direcionando até para que ela, não em religião, como eu disse, mas para que ela possa ter essa saúde integrada. Né? Se ela precisa ir procurar um médico, então vá procurar um médico, vá ver seus hormônios também. Eu vou cuidando dessa pessoa, né? Que é esse cuidado que nós temos que ter. Agora, eu falo que eu também já passei por isso, e imagino que para todo ser humano deve ser muito difícil você voltar lá na sua dor, né? Você tocar na sua dor, você reconhecer o motivo da tua dor, ou às vezes você nem sabe que aquilo era uma dor e descobriu uma dor. Como que é esse processo, assim, para a pessoa que precisa reconhecer uma dor? Então, eu respeito sempre muito a dor do outro. E no momento que ela permite, né, eu vou entrando nessa dor. Às vezes a pessoa já traz essa dor, assim. Geralmente ela já traz a dor dela, já vai entrando naquilo. Mas é algo que depende, né? Para cada um é de um jeito, né? Mas é difícil. Difícil entrar na dor. Só para eu entender, porque tem psicólogo, terapeuta, psicanalista. Psicólogo, ele vai tratar o teu passado, as tuas dores, as tuas raízes. Porque tem um que trata o dia a dia ali, daqui para frente, como você vai conduzir. Aí não tem umas diferenças? Vamos lá. Então, ó. Assim. Porque como a gente falou de reconhecer a dor, a gente está falando de algo lá atrás, que às vezes está na infância. Isso é papel do psicólogo. Do psicólogo, do psicólogo, porque ele... Então, acho que a gente precisa mesmo de psicólogo. Psicólogo. E aí, tomar cuidado hoje em dia, porque eu tenho dito muito isso. Hoje, existem terapeutas e psicólogos. Sim. Terapeuta, fiz um curso não desfazendo dos terapeutas. Não, mas eu entendo. Tá? Mas essa área da psicologia. Então, não é do terapeuta. O terapeuta fez um curso de 1 ano, às vezes, e vai cuidar dessas feridas. Sim. E a gente tem que saber como cuidar dessas feridas. Sim. Então, hoje, eu vejo assim, muita gente dizendo que é terapeuta. Eu vou lá, vejo se tem CRP. Tomar esse cuidado de ver se tem CRP, que é um psicólogo que fez uma faculdade de 5 anos, eu fiz mais 4 de especialização, 4 na outra especialização, Sim. Vivo hoje estudando, fazendo outra, e já, como eu te disse, um terapeuta, muitas vezes holístico, não desfazendo, não falo isso, mas tem aquela pessoa certa para entrar nessas questões. Ele pode, sim, amenizar algumas coisas, mas quem vai entrar profundamente é o psicólogo. E o psicanalista é uma linha dentro, como eu tenho a linha reichiana, é uma linha dentro da psicologia. Tudo é parte a nossa da base, psicologia. Da parte, psicanálise, né? A gente tem como base. Mas existe hoje também um curso de psicanálise, que não é a faculdade. Que não é a faculdade. Então, tem que tomar cuidado também, que não tem CRP. Então, essas diferenças aí que a gente vê. Eu sempre olho, tem CRP, é um psicólogo, qual formação, qual especialização. Isso é muito importante, viu? Agora, eu tenho muita essa preocupação com as minhas filhas e eu acho que isso influencia na vida de muitas pessoas. Os traumas de infância... como que isso pode repercutir na vida adulta de alguém, na formação de caráter de alguém, de personalidade de alguém, nos traumas vividos por aquela infância. Isso traz, né? A pessoa, ela traz aquele trauma de infância para a vida adulta e às vezes para o casamento, para os filhos dela. Ela pode, se não tratar isso, levar, né? Leva. A criança, o mundo que ela vai criar é o mundo que ela viu, é o mundo que ela vivenciou. Então, ela vai se posicionando neste mundo. E aquilo que realmente ela traz, traumas, experiências negativas, vai sim afetar a vida adulta. Vai afetar a vida adulta, não tem como. E é lá que o psicólogo entra para, às vezes, sair daquele lugar que ela ficou durante anos,
né? Por exemplo, eu não sou boa o bastante. Às vezes vem com essa visão. Por quê? Porque talvez uma mãe não valorizou, não olhou como devia, né? Não elogiou os elogios, o quanto é importante daquilo que a criança faz de bom. Isso é, né, um combustível para a criança, o elogio. Então, tudo isso ela vai carregando, porque o olhar da criança é o olhar da mãe e do pai. Depois ela vai estruturar a sua personalidade. Por enquanto, ela é o olhar da mãe e do pai. Ela se vê naquilo que os pais a veem. E isso ela vai carregar, né? Então, às vezes aquela mãe que diz assim, você não presta, você não presta. E não é uma vez, porque senão a gente fica se culpando sempre, né? Eu falei, aquele dia eu falei. Não é uma vez, é tudo que é repetição. Repetiu, vai se tornando realidade, fato para a pessoa. Vai sendo aquele mundo, aquela personalidade. E vai se tornando uma crença para a pessoa. E uma crença geralmente negativa. E que ela precisa ultrapassar aquilo, entender que ela é mais do que aquilo, né? Para ela poder, sim, se desenvolver como pessoa futuramente. Mas a gente, como mãe, é aquilo, sempre fica preocupada, né? Imagina eu, psicóloga, né? Sempre preocupada com essa questão, mas eu sempre falo para as mães, não tem como ser uma mãe 100% e nasce mãe, nasce uma culpa junto. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente é imperfeita. E vai existir imperfeição. O importante é o quê? A gente ter a consciência, corrigir, né? Ou essa pessoa ao longo do tempo, você vai vendo que a criança tá mostrando alguma coisa, você vai lá, trata, vai, né, modificando alguma coisa. E é isso. Porque senão a gente fica querendo aquela perfeição em tudo e não existe. Não vai existir. Não existe, né? A gente vai ficar sofrendo pela perfeição. Eu não deveria ter falado isso, ou eu não deveria ter feito aquilo. Então, acalmar o coração das mães, né? Acalmar, porque realmente acontece mesmo. Mas o importante é o cuidado, né? Com isso. Eu falo por mim. Eu procurei várias alternativas, principalmente na minha separação, há uns 11 anos atrás. E aí eu fui fazer coach. Eu fiz uma coisa que me ajudou bastante também. E eu descobri alguns traumas. Foi aquela que você fica dormindo, como que é? Você entra em transe, como que é o nome? Hipnose? Hipnose. A hipnose. Eu gostei da hipnose. Sim. Eu acho que se você encontrar um bom hipnoterapeuta, porque também tem uns que não funciona nada, não. Falar pra mim, faz o que meus comandos, eu não fazia nada. Mas eu consegui uma que fez um trabalho comigo assim, e eu descobri um trauma que eu tinha de criança, que eu não tinha descoberto ainda. Porque eu tinha muita dificuldade de dormir. Sempre tive muita dificuldade para dormir. Muita. Você acredita que eu descobri que isso era trauma de infância? Porque na minha infância eu sofria com rinite. Eu tenho rinite até hoje. Só que na minha infância entupia as duas narinas e eu sufocava. Então eu chorava muito e chamava meu pai, minha mãe, não sei o quê, eu sufocava. E aí eu fui criando um medo de dormir porque eu ia sufocar. E isso, sem eu nem perceber, trouxe pra minha vida adulta. Então, tipo assim, quando eu ia dormir sozinha, toda vez que eu tava dormindo sozinha, eu tinha dificuldade pra dormir. Aí eu me casei e melhorou isso. Por que melhorou? Porque tinha alguém que tava do meu lado. Olha que coisa curiosa. Aí me separei. Tava dormindo sozinha. Aí eu, de novo, dificuldade pra dormir. Então a minha dificuldade pra dormir, ela só estava relacionada a um trauma da minha infância, que era o medo que eu adquiri de dormir, e que toda vez que eu tinha aquele medo, eu chamava meu pai. Sim. E eu descobri isso na hipnoterapia. Na hipnose. Uma coisa muito engraçada. Só que assim, por que eu tô falando isso? Porque daí eu fiz coach, fiz um monte de coisa, e é muito engraçado que tem algumas tradições assim, por exemplo, na minha casa nunca foi de fazer Natal com árvore, com Papai Noel, nunca teve isso na minha infância. E uma coisa muito engraçada é que, graças a Deus, eu passei por esses processos todos de me preparar
né? Colocar as pessoas nas caixinhas delas, entender muita coisa da minha vida, que as minhas filhas, imagina, minhas filhas eu crio num mundo lúdico. Tipo, de entrar Papai Noel na noite de Natal, uma semana de Natal, tocou o sino, filha, será que o Papai Noel deixou alguma coisa na porta? Tipo assim, eu faço o maior teatro, você não tá entendendo. Então, eu faço para minhas filhas tudo aquilo que eu queria que tivessem feito por mim e que eu não tive, mas eu consigo fazer para elas. Eu não trouxe o trauma de forma negativa para a vida delas. Minha filha, tipo assim, eu o dia inteiro te amo, filha, você é minha princesa, você é a mãe linda da mamãe. É muito elogio. Então, para minha filha, eu te amo, mamãe, o tempo todo. É muito fácil falar eu te amo. Enquanto para mim sempre foi muito difícil ouvir e falar eu te amo, sabe assim? Então, graças a esses cuidados, e eu tô falando isso porque é muito importante você cuidar da sua saúde mental, esse trabalho do psicólogo é muito importante, porque eu consigo fazer da vida das minhas filhas uma vida tão linda, uma infância tão leve, tão bonita. Elas são tão felizes que isso acalma meu coração, sabe? De falar, que legal. Tipo, eu não fui ensinada a pedir benção a pai e benção a mãe. As minhas filhas, benção a mamãe, sabe? Não come sem rezar. Eu coloquei em escola religiosa, porque eu queria que elas tivessem, né, a religião, então amar a Deus, depois o pai, depois a mãe. Então, assim, algumas coisas que eu queria para a vida delas, e principalmente pelo mundo de hoje, era a fé. Porque o mundo de hoje está muito difícil, as pessoas estão doentes mentalmente. E eu acredito que uma pessoa que tem uma base não religiosa, mas a base de amar a Deus, da fé, né, de acreditar em Deus, ela é uma pessoa muito mais bem preparada para lidar com o respeito ao próximo, com esse mundo, né, que hoje a gente vê aí que as pessoas estão se matando, gente. A gente tá vivendo um mundo hoje que a realidade eu brinquei outro dia, né, porque eu vi lá a letra LGBTQIPNZ. Falei, gente, alguém sabe todas as siglas? Eu não sei, mas não importa se eu sei ou não, porque eu respeito. Entende? Então, para mim, saber as siglas hoje, eu sou da época do LGBT, mas se eu sei ou se eu não sei, não me importa, porque eu sei respeitar o próximo. E é isso que eu quero para minhas filhas. Então, a gente vê tantas pessoas guerreando, brigando e tal, e eu consegui, com a ajuda de psicólogo, por isso que eu falo que esse seu trabalho é muito importante. E que quando você consegue atingir esse nível de transformar e melhorar a vida de alguém, é uma realização pessoal sua muito grande, profissional. Porque não é só profissional, é você tirar alguém de uma dor. Sim. Né? Isso te traz um afago pro coração, né? Massageia o seu coração também, você tirar uma pessoa do sofrimento. Sim, sim. Porque você é ser humano. E como? Porque eu acredito assim, né? Sou muito religiosa, então assim, que é muito missão também. Ser psicólogo, que Deus colocou, aonde te colocou, sabe? Eu sinto também como uma missão. Porque, como você falou, a religião, se nós colocarmos como base na nossa vida, nós vamos ter sim estrutura para dar conta de muitas coisas. Muitas coisas. Né? Porque tem um Deus que cuida de você. Sim. Então, isso seria necessário assim, falar muito para que as pessoas pudessem realmente entender isso. A importância, né, de ter a religião para as crianças. Imagina eu, mãe, aos 42 anos. Olha, minhas filhas têm 4 anos, eu tenho 46. Imagina elas com 15. Eu já beirando lá aos 60. Se eu não dou uma base de educação para minhas filhas, gente, eu não consigo segurar essas meninas, não. Claro, tem que ter. Não consigo. Tem que ter. Né? Que mundo. O mundo vai daqui 10 anos é outro, gente. Tá lá, mas aquilo que elas receberam. E tem que ser de pequenininha. Tem. Porque às vezes a mãe quer levar quando já tá adolescente, aí é mais difícil. Porque tem a fase da rebeldia. Mas mesmo com a fase da rebeldia, se a pessoa teve, se esse adolescente teve uma base, ele não esquece. Ele não esquece. Aquilo tá dentro dele. Mesmo que naquele momento tá abafado, mas tá dentro dele. Minha filha com 4 anos, eu falo, vai lá pro banquinho, vai ficar de castigo. Ela vai pro banquinho, vai ficar de castigo. Então, sozinha, ela vai, eu não preciso levar.
Pois é. Olha que engraçado. Eu acho até engraçado. Vai lá pro banquinho do castigo, vai lá. Ela vai sozinha. Senta uma em cada banquinho. Só sai quando eu voltar. Posso ir fazer minhas coisas. Elas não levantam. Pois é, olha lá. Entendeu? Então, assim, é de pequeno. Agora você vai... deixa... Não, a criança já... Criança manipula a gente. São espertos. E tem uma coisa que é o limite. Que ajuda muito. Porque muitas questões hoje em dia são falta de limite também. Não é só exaustão... Tem a exaustão emocional que está pegando muito hoje. Mas falta de limites. As pessoas não têm mais noção do comportamento dela. Né? Eu estava falando outro dia daquelas pessoas que perseguem as outras. Qual o limite dessa pessoa? Ameaçar a vida da outra, né? Que ela pensa, né? Onde que é o limite? Onde que é o meu e o seu? Passou, né? E isso se aprende de pequeno. Com certeza. Doutora, na sua vivência clínica, qual é o maior bloqueio que impede alguém de evoluir nesse processo? Pois é, a resistência, não tem jeito. Né? A resistência. A crença limitante. A crença limitante, a resistência, onde que a pessoa... Mas se ela ultrapassar essa resistência, ela consegue. Mas às vezes ela fica parada naquilo, não quer mexer. Não vou mexer nisso. Né? Então ela fica paralisada, ela não consegue se deixar, né, pelo processo, então ela fica super resistente, ela não quer deixar que as coisas aconteçam, né, mexer naquilo, né? Ela não quer mexer, ela quer melhorar muitas vezes, mas ela não quer mexer em algumas coisas. Então esse é um processo difícil, quando eu sinto na minha vivência clínica que quando a pessoa está resistente, ou também quando a pessoa ela não quer tomar consciência, ela não está bem, ela não está legal, mas ela não toma consciência daquilo, né? Eu acho que é uma dificuldade aí. Agora, quando a gente fala de consciência e evolução, nós falamos da espiritualidade, né, da fé que nós temos. Como que você faz para encaixar esse processo de espiritualidade na terapia? Como que você faz para conduzir para esse lado? Então, sem expressar religião? Exatamente. Então, é uma coisa de ir vendo com essa pessoa quais as crenças dela. Entendi. Você vai conhecendo a pessoa, né? E também, assim, ver o que ela quer para o futuro, né? O que ela deseja desse futuro, o que ela acredita, o que ela acredita que ela faz no mundo, né? O que ela acredita, quem ela é, por que ela está aqui. Então, algumas coisas eu vou trazendo, né? O sentido da vida. Sim. Qual o sentido da sua vida? E aí, sim, a gente vai entrando um pouco mais nessa questão da espiritualidade e até eu digo mesmo para a pessoa, olha, você cuida, né, da tua espiritualidade? Como que é que você cuida da tua espiritualidade? O que você tem feito? Como eu pergunto também, você tem ido ao médico? Principalmente se a pessoa vem com pânico. Entendi. Então tá lá, né? Tá tendo falta de ar, tal, constantemente. Você já fez os exames? Tá tudo ok? Na parte cardiológica? Ah, não tem nada. Já fui ver, não. Então é emocional. A gente descartou essa parte, né, fisiológica e é emocional. Sim. Agora, imagina uma pessoa num processo de mudança, fazendo, né, as consultas, passando por todo esse processo e a pessoa evoluindo. Só que o ambiente que ela vive é um ambiente tóxico, né? E ela tá naquele processo de evolução. Como que ela faz, né? Que conselho que você, como psicóloga, dá a essa pessoa para que ela não deixe aquele ambiente que muitas vezes é tóxico não atrapalhar o processo de evolução dela, porque ela convive naquele ambiente. Ela convive, então, dela se fortalecendo cada vez mais nas mudanças que ela tem feito, e como a gente também falou, quando a gente muda aqui, também acaba mudando o restante. Mas enquanto isso não acontece, ela tem que estar muito fortalecida naquilo que ela viu dela, né? Por exemplo, ela está resgatando uma autoestima, né? E ninguém, nem o marido tá nem aí com ela. Mas ela sabe quem ela é, Sim. sabe? Ela sabe qual o valor dela nesse mundo.
Então, isso é muito importante. Então, ela vai ficando mais voltada até para o que ela pensa do que para o que... Sim. Então, e aí num ambiente tóxico, ela pode, de repente, querer sair disso. Mas não sou eu que vou dizer você tem que sair. Sim. Disso. Ela talvez procure... Ela que vai se analisando e vendo que aquilo lá não cabe mais, não serve mais, não faz mais sentido. E sim, às vezes é um trabalho, né? Que a pessoa tá convivendo. E ela vê que ela pode ter, para a vida dela, algo melhor. Né? Então, mas isso ela precisa se fortalecer. Ela precisa se fortalecer, porque eu sempre digo, o outro não vai mudar. As pessoas ao seu redor muda assim, como eu falei, né? Num processo. Mas assim, você esperar que vai para terapia para o outro mudar, não. É você que vai fazendo e você que vai lidando com aquilo. Ó, tenho aquela situação X. O outro pode mudar em alguns comportamentos com você, porque você aprendeu a lidar exemplo, com algumas situações. Uma pessoa que não dava limite. Aí ela começa a impor limite. O outro vai respeitar mais. É como uma paciente falou outro dia, os problemas continuam os mesmos, mas eu tô diferente. Eu achei isso é muito importante. Agora, assim, para quem se sente estagnado, qual o melhor ponto de partida para iniciar essa transformação genuína? Ela reconhecer primeiro, se olhar, se enxergar, né? Tá parado aquilo. Então, ela entender, ter essa consciência, começar, talvez agora você aí, que tá aí, né, está desse jeito. Então, poder olhar agora um momentinho para você, ver o que você pode fazer de mudanças, ver o que está acontecendo com você nesse momento. Né? É uma exaustão, é uma irritabilidade que você vem apresentando. Primeiro é tomar consciência. Primeiro ponto é a pessoa tomar consciência. Tem algo estranho em mim. Tem algo acontecendo em mim. É se amar, né? Primeiro se amar. Se amar para poder cuidar de si, né? Cuidar de si é um ato de amor próprio, né? De amor próprio. Eu conversei com Elisa Pereira, psicóloga, que falou sobre comportamento humano. Gente, esse bate-papo gostoso que traz aí um comportamento leve, uma forma mais leve para você conduzir sua vida em diversos âmbitos, em vários ciclos, como que você pode, a partir da sua mudança, transformar tudo ao seu redor. Então, nem sempre as pessoas mudam, mas é você que aprende a lidar com as pessoas, a impor os limites. E como eu disse lá no começo do programa, a saúde mental, hoje a gente sabe que pessoas que são afetadas pela doença, né, da depressão, da ansiedade, que estão aí ranqueando nos primeiros lugares como doenças que são acometidas aí em saúde pública, são milhares de pessoas que estão sofrendo de doenças mentais. E o remédio, como eu disse, muitas vezes ele traz o conforto, ele tira a reação fisiológica, mas ele não é a pílula da felicidade. Você precisa tratar, você precisa se curar, você precisa se conhecer, se entender, para que você possa seguir da forma mais leve e ter uma vida muito mais tranquila e buscar a felicidade. A gente não está aqui buscando uma felicidade plena, porque se você viver só em plenitude, você nunca vai ter nem motivos para comemorar. Então a vida é feita de ciclos mesmo, mas para que você conduza a sua vida da melhor forma possível e com as pessoas que você ama, com família, com amigos, no trabalho, para que você possa fazer as suas conquistas também. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, que, como eu disse, é de extrema importância e de necessidade. As pessoas precisam de profissionais como você. As pessoas precisam entender que existem profissionais que podem, né, a partir dessa empatia que a gente cria, mas que existem profissionais que podem ajudar a transformar e melhorar para que a vida seja mais leve. Eu gostaria que você falasse o seu Instagram e contasse que tem uma live em breve aí, para que as pessoas possam fazer perguntas e te seguir. Você vai trazer conteúdos, mais informações sobre saúde mental. Fala um pouquinho pra gente.
Então, primeiro eu quero agradecer, Duda. Obrigada. Agradecer, assim, o carinho. Obrigada. Seu e de toda a equipe. Eles são maravilhosos. Desde que a gente chega, realmente é um diferencial enorme na equipe. Eu tenho uma amiga minha comigo, né? E assim, a gente foi muito bem acolhida. Que bom. Né, aqui. Então eu fiquei muito feliz e agradeço muito. E quero convidar as pessoas, dia 17/12 agora, ainda em dezembro, vou fazer uma live, pode me seguir, é @psicóloga.elisapereira, que aí lá vai ter todas as informações, né, de como vai acontecer, precisa se inscrever, e é uma live da virada emocional. Olha que interessante. Que legal! Para encerrarmos os ciclos deste ano e para iniciarmos um novo ciclo. Que bacana. O ano que vem. Então, uma virada emocional vai ser uma live terapêutica. @psicóloga.elisapereira. Então, anota aí, @psicóloga.elisapereira. Vamos colocar no nosso GC aqui para você que está em casa, poder seguir a doutora Elisa, colocar na tela. E também anote aí na sua agenda que dia 17 tem essa live da virada emocional. Gente, vamos começar 2026 com uma virada emocional na vida da gente. Um bofe novo, uma casa nova, um trabalho novo, uma vida nova. Vamos começar aí cuidando e, em primeiro lugar, né? Com amor próprio, bem restaurado, né, gente? É isso aí. Doutora, obrigada mais uma vez. Só pra gente constar, atendimento presencial e online? E online, então, isso. você que estiver em qualquer lugar do Brasil, pode ser atendido pela doutora Elisa. Olha que privilégio. E mentoria de casais online também. Que legal. Mentoria de casais, palestras também. É isso. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Um beijo e até o nosso próximo Saúde Você Podcast.